Eu sou Grace Harper, tenho 28 anos, e nunca vou esquecer o momento em que entrei mancando naquele tribunal em Denver, o som das minhas muletas ecoando pelo chão polido. Meu coração disparava enquanto encarava minha família sentada ali, com aquele ar de superioridade, achando que já haviam vencido. Mas os olhos deles se arregalaram ao me verem viva, de pé, firme, apesar da dor que atravessava minha perna. Foi, porém, a mulher ao meu lado que fez meu pai pular da cadeira, o rosto pálido, gritando: "Meu Deus, é ela!" A sala inteira ficou congelada. Eles pensavam que haviam enterrado meu futuro naquela cama de hospital, onde eu fiquei sozinha, em coma, abandonada como se não fosse nada. Acreditavam que poderiam roubar tudo pelo que eu havia trabalhado, um contrato de 10 milhões, a maior conquista da minha vida. Mas estavam enganados. E você? Faria eles pagarem ou daria uma chance para consertarem as coisas? Comente abaixo e vamos debater. Tudo começou meses antes daquele confronto no tribunal. Eu havia acabado de sair de um elegante prédio comercial em Denver, minhas mãos tremendo enquanto segurava o contrato assinado. 10 milhões. Meu algoritmo de inteligência artificial, um avanço em diagnósticos médicos, havia me garantido um acordo com uma grande corporação de saúde. Anos de noites mal dormidas, codificação sem fim e superação de dúvidas haviam finalmente dado frutos. Eu tinha 28 anos, era uma engenheira de software no auge da minha carreira, e mal podia esperar para compartilhar a notícia com minha família. Dirigi até nossa casa no subúrbio, meu coração cheio de orgulho, imaginando os rostos deles se iluminando de felicidade. Eu estava enganada. Quando atravessei a porta da frente, minha irmã estava ali, sentada à mesa da cozinha, com os olhos semicerrados. Ela tinha 32 anos, gerente de projetos na minha empresa, sempre impecável, sempre no controle. Mas naquele dia, algo estava errado. Segurei o contrato, sorrindo, e disse: "Consegui. 10 milhões de dólares pelo meu algoritmo." Os lábios dela se contraíram, não em um sorriso, mas em uma careta. "Seu algoritmo?" ela retrucou. "Você quer dizer aquele que eu supervisionava? Aquele que eu impulsionei em reuniões?" A voz dela transbordava veneno, e eu congelei. Sempre soube que ela era competitiva. Sempre a filha dourada, que recebia elogios de nossos pais enquanto eu lutava por migalhas de aprovação. Mas isso era diferente. Isso era raiva. Tentei explicar que o algoritmo era meu trabalho, meu código, minhas noites sem dormir. Ela arrastou a cadeira no chão e se aproximou. "Você acha que é melhor do que eu, não acha?" ela sibilou. Afastei-me, mãos levantadas, tentando acalmá-la. "Não é sobre você", disse, a voz trêmula. Mas ela não estava ouvindo. Estávamos agora no topo da escada, discutindo, o rosto dela a centímetros do meu. "Você não é nada sem mim", cuspiu, e num instante, empurrou meus ombros com força. Tropecei, meu pé pegando apenas ar, e o mundo girou enquanto eu caía. A dor explodiu na minha cabeça, meu corpo despencando pelos degraus de madeira, e então, escuridão. Quando abri os olhos, estava em uma cama de hospital, o bip constante das máquinas preenchendo o silêncio. Minha cabeça latejava, a perna doía, e a voz de uma enfermeira cortou a névoa. "Você está acordada?", disse suavemente. Pisquei, tentando entender. "Quanto tempo?", murmurei. "2 semanas", respondeu ela, os olhos gentis, mas cautelosos. "2 semanas em coma." Perguntei sobre minha família, minha irmã, meus pais. A enfermeira hesitou, e então disse: "Ninguém veio. Seus pais ligaram uma vez no começo, mas não apareceram." Meu peito se apertou. Eu esperava que minha irmã ficasse longe depois do que havia feito, mas meus pais... Pensei no meu pai, sempre distante, e na minha mãe, sempre do lado da filha favorita. "Eles disseram alguma coisa?", perguntei, temendo a resposta. A enfermeira desviou o olhar. "Disseram que você trouxe isso sobre si mesma, que envergonhou a família." Fiquei deitada olhando para o teto, as palavras cortando mais fundo do que a queda. Meus próprios pais me descartando como se eu não valesse nada. Voltei a pensar no contrato, meu momento de triunfo agora manchado pelo ciúme da minha irmã. Ela não tinha apenas me empurrado escada abaixo, ela havia tentado me apagar.
E meus pais, as pessoas que deveriam estar ao meu lado, rezando por mim, haviam virado as costas. Cerrei os punhos. A dor no meu corpo nada comparada à traição no meu coração. Com os dias passando, meu isolamento se tornava mais pesado. O quarto do hospital parecia uma prisão, suas paredes se fechando enquanto eu permanecia ali, meu corpo dolorido pela queda. Nenhum membro da minha família apareceu. Nem meus pais, nem minha irmã. Ficava olhando para a porta, esperando que alguém se importasse, mas ela permanecia fechada. As enfermeiras se moviam silenciosamente, suas rotinas um borrão, e eu ficava sozinha, com meus pensamentos repetindo a ferida da traição da minha família. Sempre fui a excluída aos olhos deles, ofuscada pelo charme da minha irmã. Mas a ausência deles agora cortava mais fundo do que nunca. Perguntei-me se eles sequer sabiam que eu estava acordada ou se simplesmente não se importavam. Certa manhã, minha irmã apareceu sem aviso. Ficou à beira da minha cama, braços cruzados, um sorriso torto retorcendo o rosto. Ainda se agarrando à vida, hein? Disse, com a voz fria e afiada. Você está segurando todo mundo, sabia? A dor na minha perna aumentou quando tentei me mexer, encarando-a. Por que você está aqui? Perguntei, com a garganta apertada. Ela se inclinou para mais perto, os olhos brilhando com malícia. Só estou garantindo que você fique fora do meu caminho, ela disse, endireitando-se em seguida e saindo. Seus passos ecoaram pelo corredor. As palavras dela não eram apenas cruéis, carregavam um peso, como se ela guardasse um segredo. Apertei o lençol com força, a raiva fervendo dentro de mim. Ela não estava apenas zombando. Ela estava tramando algo. Mais tarde naquela semana, minha melhor amiga entrou no quarto, o rosto marcado pela preocupação. Ela me abraçou com delicadeza, cuidando para não machucar minhas lesões, e sentou-se ao meu lado. Estou tentando te ver há dias, disse, a voz baixa. O hospital me manteve afastada até agora. Senti uma onda de alívio. A presença dela era um fio de vida nesse lugar solitário. Mas então ela soltou uma bomba. Sua irmã anda falando no trabalho, disse, os olhos semicerrados. Ela está dizendo para todo mundo que vai assumir seu contrato de 10 milhões, agindo como se fosse dela. Meu estômago se revirou. Meu algoritmo, aquele que eu havia construído do zero, estava sendo reivindicado por ela. Ela dizia que foi ela quem fez tudo acontecer. Minha melhor amiga acrescentou, a voz carregada de desgosto. A percepção caiu sobre mim como um soco. Minha irmã não estava apenas se gabando. Ela estava tentando roubar meu legado. Naquela noite, peguei meu celular, estremecendo enquanto meus dedos tremiam sobre a tela. Precisava checar minha conta bancária, na esperança de cobrir alguns custos do hospital e recuperar um mínimo de controle. O aplicativo carregou e um alerta vermelho piscou na tela, conta congelada. Meu coração disparou. Liguei para o banco, a voz trêmula, e as palavras do atendente me gelaram. Uma ordem judicial congelou seus fundos, disse ele. Há preocupações quanto à sua capacidade de administrá-los. Habilidade. Eu acabará de sair de um coma, lutando para sobreviver, e alguém tentava me pintar como incompetente. A visita da minha irmã. Sua confiança arrogante e as jactâncias no trabalho começaram a se encaixar. Tudo começava a fazer sentido. Isso não era apenas abandono. Uma semana depois, um estranho entrou no meu quarto de hospital. Ele se apresentou como meu advogado, um homem na casa dos 30 anos, de olhar penetrante e voz calma. Carregava uma pasta grossa, a expressão séria enquanto se sentava ao lado da minha cama. Estou aqui sobre seu contrato, disse ele, deslizando um maço de papéis em minha direção. Meu coração disparou enquanto eu examinava os documentos. Eram formulários legais, carimbados e oficiais, declarando-me incapacitada, incapaz de gerenciar meus próprios assuntos. Minha assinatura estava no final, mas eu nunca havia assinado aquilo. Esses papéis foram arquivados para transferir seu contrato de 10 milhões, disse ele, com a voz firme, porém sombria. Alguém está tentando levar tudo. Apertei os papéis com força, a mente girando. O sorriso arrogante da minha irmã durante a visita ao hospital surgiu na minha cabeça. Isso tinha o nome dela escrito por toda parte. Perguntei ao advogado como ele havia me encontrado.
Ele explicou que um colega da minha empresa, preocupado com minha ausência, o havia contratado para investigar. A ordem judicial que congelou sua conta bancária foi só o começo, disse, virando outra página. Esses documentos alegam que você é incapaz de trabalhar, baseados nos seus registros médicos. Fiquei olhando para ele, da incredulidade passando ao medo. Meus registros médicos? Eu mal havia ficado acordada uma semana, e alguém já estava reescrevendo minha história. Meu advogado inclinou-se para a frente, a voz baixa. Precisamos investigar mais a fundo, mas isso parece deliberado. Assenti, a raiva subindo. Minha irmã não estava apenas roubando meu contrato. Ela estava tentando apagar minha competência, minha identidade. Naquela tarde, uma médica veio me ver. Ela tinha cerca de 40 anos, rosto gentil, mas firme, e se apresentou como a responsável pelo meu cuidado. Encontrei algo preocupante, disse, puxando meu prontuário em um tablet. Seus registros médicos foram alterados depois que você foi internada. Meu fôlego falhou. Ela apontou para entradas mostrando sedação prolongada e problemas neurológicos exagerados, nenhum dos quais correspondia à minha recuperação. Alguém adicionou essas informações para parecer que você nunca iria acordar, disse, olhando direto nos meus olhos. É por isso que a ordem judicial foi expedida tão rapidamente. Um calafrio percorreu meu corpo. Não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre me tirar do cenário permanentemente. Enquanto eu permanecia deitada ali, as peças começaram a se encaixar. Minha irmã sempre foi controladora desde que éramos crianças. Lembrei-me dela aos 6 anos, arrancando minha boneca favorita e dizendo que era dela, sorrindo enquanto nossos pais a elogiavam por ser assertiva. Aos 10 anos, ela já sabia desviar a atenção deles de mim, convencendo-os de que eu era o problema sempre que eu falava algo. Na adolescência, ela manipulava todas as decisões da família, desde planos de férias até quem ficaria com o quarto maior, sempre me pintando como egoísta. Meus pais nunca a questionavam. Adoravam sua confiança, seu charme. Passei anos tentando provar meu valor, desenvolvendo meu algoritmo de inteligência artificial para mostrar que eu era mais do que a sombra dela. Mas agora ela havia levado tudo a outro nível, orquestrando um plano para me tirar tudo que eu havia conquistado. Olhei para meu advogado, depois para a médica, seus rostos firmes e determinados. Eles acreditavam em mim, mesmo quando minha própria família não acreditava. Os documentos falsificados, os registros alterados, tudo obra da minha irmã, com meus pais, provavelmente, fazendo vista grossa, como sempre. Pensei nas jactâncias dela no trabalho, nas palavras cruéis no hospital. Ela achava que tinha vencido, que eu ficaria quebrada, mas havia me subestimado. Entreguei os papéis de volta ao meu advogado, a voz firme. Vamos lutar contra isso, disse. Ele assentiu, um brilho de determinação nos olhos. A médica prometeu documentar todas as discrepâncias nos meus registros. Eu não estava apenas lutando pelo meu contrato. Estava lutando pela minha vida. Determinada a reagir, dei um passo ousado. Ainda fraca, mas alimentada pela raiva, saí do hospital contra recomendações médicas e combinei de encontrar minha irmã em um café tranquilo em Denver. Coloquei um pequeno gravador no bolso, o coração batendo forte enquanto o mancando atravessava a porta. Ela já estava lá, tomando café, a postura relaxada, mas os olhos afiados. Você acordou, disse, em tom de provocação. Não pensei que conseguiria. Forcei um sorriso, fingindo normalidade, e perguntei sobre o trabalho. Ela recostou-se, sorrindo de lado. O contrato está avançando, disse. Alguém precisava assumir, já que você está indisposta. Pressionei-a, mantendo a voz casual. Você quer dizer meu contrato? O riso dela foi frio. Agora é meu. Você não ia conseguir nada de uma cama de hospital. Cerrei a mandíbula. O gravador capturando cada palavra. Ela acabará de admitir seu plano de roubar meu contrato de 10 milhões. De volta ao meu apartamento temporário, encontrei-me com uma investigadora particular recomendada pelo meu advogado. Era uma mulher na casa dos 30 anos, perspicaz e direta, com talento para descobrir segredos. Estive investigando as finanças da sua irmã, disse, espalhando extratos bancários sobre a mesa. Meu fôlego falhou quando ela apontou para uma série de pagamentos, grandes quantias transferidas para um colega da minha empresa.
Este homem, disse, tocando um nome, recebeu $10.000 da conta da sua irmã. Reconheci o nome, um colega sempre ansioso para agradá-la. Ele tem falsificado documentos da empresa, acrescentou, fazendo parecer que sua irmã era responsável pelo seu algoritmo. Meu sangue ferveu. Ela não estava apenas se apropriando dos créditos. Estava pagando para reescrever a história. Mais tarde naquele dia, minha melhor amiga ligou, a voz urgente. Encontrei algo que você precisa ver, disse, encaminhando uma série de e-mails internos da empresa. Abri-os, os olhos percorrendo a tela. Em um, minha irmã havia escrito para nosso chefe. Com Grace afastada, estou assumindo para substituí-la. Os contratos estão em boas mãos. Outro e-mail se gabava da visão dela para o algoritmo, como se eu nunca tivesse existido. Minhas mãos tremiam ao ler suas palavras, cada uma traição. A voz de Cynthia atravessou meus pensamentos. Ela vem planejando isso há semanas, disse. Todos no trabalho acham que ela é a heroína. Agradeci a ela, minha determinação se fortalecendo. Esses e-mails eram provas de que minha irmã estava tentando me apagar do meu próprio sucesso. Determinei-a a não deixar nenhuma ponta solta, liguei para a administração do hospital. Eu ainda era assombrada pelo aviso da médica sobre meus registros médicos alterados e precisava de respostas. A administradora, uma mulher direta, confirmou minhas suspeitas ao consultar meu arquivo. Há evidências de alterações não autorizadas, disse, a voz tensa. Foram adicionadas entradas para exagerar sua condição, sugerindo que você ficaria incapacitada por meses. Perguntei quem tinha acesso aos meus registros. Ela hesitou, depois admitiu. Apenas alguns membros da equipe, mas estamos investigando uma solicitação externa que veio por via legal. Minha mente foi direto para as conexões da minha irmã, sua habilidade de manipular. Isso não era apenas sobre o contrato. Era sobre me manter para baixo, presa em uma narrativa falsa de fragilidade. Com as evidências em mãos, preparei-me para a batalha. Sentei-me à frente do meu advogado em seu escritório em Denver, um espaço bagunçado, cheio de livros jurídicos e processos. Estamos montando um caso sólido, disse ele, a voz firme. Vamos entrar com um processo no tribunal de Denver, acusando fraude e conspiração para te privar do seu contrato. Assenti, os dedos percorrendo a borda da mesa, mas o peito se apertou. Ir ao tribunal significava encarar minha família, as pessoas que me traíram sem pensar duas vezes. Daniel inclinou-se para a frente, os olhos penetrantes. A gravação é fundamental, disse. No Colorado, o consentimento de uma das partes é legal, então sua conversa no café com sua irmã é admissível. Exalei, aliviada por minha ação arriscada valer no tribunal. Ele explicou que apresentaríamos a gravação junto com os e-mails que minha melhor amiga havia descoberto, mostrando a intenção da minha irmã de roubar meu contrato de 10 milhões. Também chamaremos a médica que revisou seus registros, ele acrescentou. O depoimento dela vai provar que as alterações foram deliberadas. Senti uma onda de esperança, mas o peso do que estava por vir pressionava meus ombros. Isso não se tratava apenas de vencer. Era sobre enfrentar a família em quem eu um dia confiei. Mais tarde naquele dia, encontrei-me com a médica em uma sala de conferências do hospital. Ela sentou-se à minha frente, postura calma, mas expressão séria. Preparei uma declaração detalhada, disse, deslizando uma pasta na minha direção. Confirma as alterações não autorizadas em seus registros, entradas adicionadas para exagerar seu como e sugerir incapacidade permanente. Folheei suas anotações, o coração acelerado. As evidências eram claras. Alguém havia tentado me pintar como indefesa para justificar a retirada dos meus direitos. A doutora Price encontrou meu olhar. Vou testemunhar sobre cada discrepância, disse firmemente. Isso não foi um acidente. As palavras dela reforçaram minha determinação, mas também despertaram uma tempestade de emoções que eu havia enterrado profundamente. Ao sair do hospital, memórias do favoritismo da minha família inundaram minha mente. Lembrei-me da minha irmã nos jantares de família, sempre o centro das atenções, suas histórias arrancando sorrisos dos meus pais enquanto minhas conquistas passavam despercebidas. Lembrei-me da vez em que ganhei uma feira de ciências aos 15 anos, e minha mãe elogiou o projeto de arte da minha irmã em vez disso. Meu pai assentia, desconsiderando meus esforços como pouco práticos.
A constante preferência deles por ela me empurrou a trabalhar ainda mais para desenvolver meu algoritmo e provar que eu era suficiente. Agora, eles haviam tomado o lado dela novamente, deixando-a manipular minha vida enquanto eu lutava para sobreviver. A dor da rejeição deles me atingiu como uma onda, ameaçando afogar minha coragem. Parei em um parque próximo ao tribunal, precisando de ar. Sentei-me em um banco, o frio atravessando meu casaco, e permiti-me sentir a dor. Eu não estava lutando apenas pelo meu contrato. Estava lutando pela verdade. Pelos anos que passei provando meu valor. O dia do julgamento chegou e eu estava pronta. O tribunal de Denver vibrava de tensão enquanto eu me sentava ao lado do meu advogado, mãos entrelaçadas firmemente no colo. Daniel se levantou, a voz clara e firme, dirigindo-se ao juiz. Temos provas irrefutáveis de uma conspiração para fraudar minha cliente. Ele começou a apresentar a gravação do café, onde minha irmã admitira ter roubado meu contrato de 10 milhões. O áudio tocou, e sua voz arrogante ecoou pela sala. Agora é meu. Um murmúrio percorreu a galeria. Daniel continuou com os documentos falsificados da empresa, mostrando como minha irmã e um colega haviam adulterado registros para reivindicar meu algoritmo. Olhei para ela do outro lado da sala, o rosto pálido, mas desafiador. Em seguida, Daniel apresentou os extratos bancários, revelando pagamentos que minha irmã havia feito a Mark, um colega que se manteve rígido em seu assento. Essas transações provam com Will, disse Daniel, a voz firme. Ele entregou ao juiz uma pasta com e-mails que minha melhor amiga havia descoberto, nos quais minha irmã se gabava de me substituir. As provas eram irrefutáveis, cada peça se acumulando contra ela. Então a médica subiu ao banco das testemunhas. Doutora Price falou com calma, palavras precisas. Os registros médicos foram alterados para exagerar a condição da senhorita Harper, disse, segurando gráficos. Entradas falsas sugeriam incapacidade permanente, usadas para justificar a ordem judicial contra ela. Os olhos do juiz se estreitaram e sentiu uma faísca de esperança. A verdade estava se revelando. Minha irmã levantou-se para se defender, a voz firme, mas instável. Eu estava protegendo a empresa, alegou, os olhos lançando olhares para o juiz. Grace era instável, incapaz de liderar. As mentiras dela doíam, mas desmoronaram sob escrutínio. Mark seguiu, gaguejando enquanto tentava se defender. Eu só estava seguindo ordens, disse, evitando meu olhar. Sua desculpa fraca só fez o franzir de testa do juiz se aprofundar. Observei meus pais na galeria, os rostos mistos de choque e negação. Minha mãe segurava o braço do meu pai, os lábios trêmulos. Meu pai encarava à frente, seu habitual ar frio rachando. Eles haviam favorecido minha irmã por anos, mas agora sua cumplicidade estava exposta. Daniel me chamou para depor. Meu coração disparou enquanto subia ao banco, encarando a sala. Falei sobre meu algoritmo, os anos de trabalho dedicados a ele, e a traição de ter sido empurrada a escada abaixo. Descrevi acordar no hospital, abandonada pela minha família, e descobrir o plano deles para me tirar tudo. Eles achavam que eu ficaria em silêncio, disse, a voz firme apesar da dor no peito. Mas estou aqui por justiça. O tribunal silenciou, o peso das minhas palavras se espalhando pelo ambiente. Minha irmã olhou para mim, a confiança desmoronando. Meus pais desviaram o olhar, incapazes de encarar meus olhos. Pela primeira vez, senti o poder mudar de mãos. O juiz deliberou, os minutos se arrastando como horas. Finalmente, ela entregou seu veredito. As evidências são esmagadoras, disse, a voz firme. A réu orquestrou um esquema calculado para fraudar a senhorita Harper de sua propriedade intelectual e direitos financeiros. Ela condenou minha irmã a 4 anos de prisão por fraude e conspiração. Mark recebeu 2 anos pelo papel que desempenhou na falsificação de documentos. Suspirei, aliviada, mas o juiz não havia terminado. Quanto aos pais, continuou, o envolvimento deles em permitir este esquema justifica uma ação civil por danos. Minha mãe ofegou, enterrando o rosto nas mãos. Meu pai inclinou os ombros, sua autoridade despedaçada. Quando o martelo bateu, senti um peso se levantar. O tribunal se esvaziou, mas eu permaneci, assistindo minha família sair envergonhada. A máscara desafiadora da minha irmã havia rachado, seus olhos estavam vazios. Mark saiu cabisbaixo.
Meus pais, antes tão desdenhosos, agora enfrentavam as consequências de seu favoritismo. Eu havia lutado pela minha verdade e venci. O contrato voltou a ser meu nome restaurado. Mas, mais do que isso, recuperei minha força. Saí do tribunal, o céu de Denver brilhando acima de mim, pronta para reconstruir minha vida. Com a justiça feita, começava um novo capítulo. Fiquei de pé no meu novo apartamento, um espaço pequeno, mas iluminado, com janelas que davam para o horizonte da cidade. As paredes estavam vazias, mas carregavam promessa, um recomeço, livre das sombras da traição da minha família. Decidi cortar todos os laços com eles. Sem mais ligações, sem mais visitas, sem mais esperar pela aprovação deles. Minha irmã, meus pais, faziam parte de um passado de que eu não precisava mais. A liberdade dessa escolha era como respirar pela primeira vez em anos. As consequências legais haviam sido severas. Minha irmã cumpria uma pena de 4 anos de prisão. Sua ambição, reduzida a uma cela. O tribunal determinou que ela me pagasse $200.000 em restituição pelos danos que causou. Mark, um colega que fora seu peão, recebeu 2 anos de prisão e uma multa de $20.000 pelo papel que desempenhou na falsificação dos documentos. Meus pais, cúmplices em seu silêncio, foram atingidos por um julgamento civil, obrigados a pagar $75.000 em indenização. A reputação deles na comunidade desmoronou, o status que antes ostentavam, corroído pelas próprias escolhas. Não me senti vingativa. Não havia alegria na queda deles. Mas senti alívio ao saber que não poderiam mais me machucar. Eu queria fazer mais do que reconstruir minha própria vida. A dor de ter sido traída, de ter sido deixada sozinha em uma cama de hospital, me mostrou quantos outros poderiam enfrentar lutas semelhantes. Tomei uma atitude ousada, investindo $500.000 do valor do meu contrato em uma fundação em Denver voltada para vítimas de abuso familiar. O fundo proporcionaria assistência jurídica, aconselhamento e moradia segura para aqueles que fugissem de famílias tóxicas. No evento de lançamento, falei para uma pequena plateia, a voz firme. Ninguém deveria se sentir sozinho em sua luta. As palavras carregavam minhas próprias cicatrizes. A fundação era minha forma de transformar dor em propósito, garantindo que outros tivessem o apoio que eu tanto havia precisado. Enquanto me acomodava no meu novo lar, refletia sobre toda a jornada. Minha família havia tentado me apagar, minha irmã com seus esquemas, meus pais com sua indiferença, mas suas ações só me tornaram mais forte. Eu havia lutado através de um coma, descoberto suas mentiras e enfrentados no tribunal. Cada passo fora uma batalha, desde gravar a confissão da minha irmã até apresentar as evidências com meu advogado. Aprendi que justiça não era apenas sobre vencer. Era sobre se posicionar. Mesmo quando as chances pareciam impossíveis, meu algoritmo, meu orgulho, estavam de volta às minhas mãos, e eu já planejava a próxima fase, determinada a torná-lo maior do que nunca. A maior lição não era sobre vingança ou triunfo. Era sobre autossuficiência. Por anos, busquei a validação da minha família, correndo atrás do amor deles por meio de conquistas que eles ignoravam. Mas naquela cama de hospital, abandonada e traída, encontrei algo melhor, minha própria força. Não precisava da aprovação deles para saber meu valor. Chianti me carregou através da dor, das mentiras e do tribunal. Ele me ensinou que ninguém poderia tirar meu futuro, a não ser que eu permitisse. Enquanto observava Denver do alto, as luzes da cidade brilhando abaixo, sabia que eu era suficiente. Estava pronta para construir uma vida nos meus próprios termos, uma vida na qual ninguém pudesse me impedir.